Olá, meu amigo e minha amiga concurseira, seja bem-vindo ao nosso curso específico de escrevente do TJ São Paulo. Hoje nós iremos começar com a nossa matéria de Direito Constitucional, tratando a respeito do artigo 5º, dos incisos 1º até o inciso 10º. É importante nós salientarmos uma questão específica a respeito do concurso de escrevente, que a banca VUNESP ela tem uma tendência muito grande de cobrar a literalidade da lei. O que significa isso? Significa que nós iremos passar artigo por artigo, inciso por inciso, lendo para que você possa ter familiaridade com a lei. Lendo a lei, relendo a lei, ouvindo o que eu estou lendo para você, o que eu estou falando para você, você vai perceber que vai tornar cada vez mais familiar o ensino dessa questão. E se você nunca estudou, é importante que você reveja esse vídeo, que você leia também sozinho, pegue a lei e tenha acesso sozinho aí para você poder cada vez mais tornar familiar essa lei, tá bom? Nós teremos aqui um curso completo, então é importante que você inscreva-se no canal e compartilhe também com seus amigos para que eles possam também conhecer e estar estudando a respeito das leis. Olá, meu amigo e minha amiga concurseira. Hoje nós iremos começar a nossa primeira aula de Direito Constitucional, tratando a respeito dos direitos e garantias fundamentais, mais especificamente dos direitos e deveres individuais e coletivos. Inicialmente, no edital de escrevente do TJ São Paulo, ele traz lá Direito Constitucional, Constituição Federal, título 2, que é exatamente esse daqui que nós estamos tratando, Direitos e Garantias Fundamentais. O capítulo 1, que é o que nós iremos tratar um pouco hoje, nós não iremos terminar, mas nós vamos falar um pouquinho do artigo 5º da Constituição Federal. Para que possamos compreender nessa primeira aula de Direito Constitucional o que vem a ser uma Constituição, nós podemos traçar aqui um triângulo que é conhecido como a pirâmide de Hans-Kelsen. Nessa pirâmide, nós vemos aqui no topo dela a Constituição Federal, abaixo dela nós vemos as leis, e abaixo das leis nós temos os decretos, os regulamentos, portarias, dentre outros. A ideia dessa pirâmide é que os decretos, regulamentos e portarias, eles buscam fundamento na lei, e as leis elas buscam fundamento na Constituição Federal. Isso é, a Constituição Federal ela trata a respeito de um assunto, e esse assunto ele precisa ser regulamentado com maior descrição, com maiores detalhes por meio das leis. E, ainda com maiores detalhes, os decretos, os regulamentos, as portarias, dentre outros, infralegais, tratam a respeito das leis. Então, hoje, nós veremos aqui no artigo 5º diversos direitos, e esses direitos eles serão tratados em muitas leis. Então, nós vemos que, por exemplo, o Código de Processo Civil, o Código Penal, a Lei de Improbidade Administrativa, o CPP, dentre outros, isso são leis, elas, de certa forma, elas estão contidas em algumas das disposições da Constituição Federal. O legislador, quando eu falo é o Poder Legislativo, o Congresso, o Senado e a Câmara, eles não inventam simplesmente tudo. Eles tiram as conclusões da Constituição Federal. Eles tratam de regulamentar a Constituição Federal por meio das leis. E as leis são regulamentadas por meio desses decretos, regimentos, portarias. Tá? Então, hoje nós iremos tratar desses direitos e deveres individuais do artigo 5º. Eles são de extrema relevância porque são direitos que são exercidos pelo particular em face ao Estado. Essa é a ideia principal. E, inicialmente, esses direitos eles são extraídos daquele bordão da Revolução Francesa,
que trata sobre liberdade, igualdade e fraternidade. Vocês verão ao longo desse artigo 5º que diversas disposições dele são a respeito de liberdades, são a respeito de igualdade e ao longo do restante dos outros artigos nós iremos perceber uma situação de fraternidade, quando ele já começa a tratar a respeito de direitos sociais. Hoje iremos abordar principalmente questões de liberdade e igualdade. Então, já vamos sem mais delongas aqui para o artigo 5º. O artigo 5º diz: todos são iguais perante a lei. Iguais e perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Chama atenção aqui, então, que todos são iguais. Igualdade. Aqui está tratando a respeito de igualdade. Aqui embaixo ele também fala sobre igualdade. Aqui a diferença é que a igualdade ele fala que é perante a lei. É uma igualdade formal. Aqui embaixo, quando ele fala que tem direito à igualdade, é igualdade material. Qual a diferença? A igualdade formal é essa que é perante a lei. A lei diz de uma forma e essa forma ela deve valer para todas as pessoas de forma igual, já que as pessoas, elas em tese, elas são iguais. No entanto, nós temos a compreensão de que nem todo mundo é igual. As pessoas têm particularidades e essas particularidades elas precisam ser respeitadas pelas leis. Então temos situações, por exemplo, de consumidor, temos a situação do trabalhador, temos a situação, por exemplo, da criança e do adolescente, que em tese são pessoas que são consideradas vulneráveis ou pessoas que são consideradas em uma situação que elas precisam de uma proteção particular, uma proteção diferenciada. Que aí nós entramos na situação da igualdade material. Igualdade material é tratar igualmente os iguais e de forma desigual os desiguais na medida de suas desigualdades, para que possa ser nivelado. É aquela antiga história, né, da criancinha que tenta assistir o jogo, só que ela é muito pequenininha, então você coloca um degrau para que ela possa assistir em paridade com as outras pessoas. Tá? Então isso é constitucional também, trazer essa igualdade material. Então o exemplo típico, né, para a igualdade material são, por exemplo, as cotas sociais, as cotas raciais. Elas visam justamente tirar essa diferença social, essa diferença com relação a questões de vulnerabilidades. Aqui uma outra situação que precisamos nos atentar é que ele fala que esses direitos eles são garantidos ao estrangeiro residente, tá? Então, aos brasileiros, aqui ele não diferencia brasileiro nato e brasileiro naturalizado, ele só fala aos brasileiros de uma forma geral, e aos estrangeiros que são residentes. Qual a diferença aqui? Estrangeiro residente é o estrangeiro que mora no país, mora aqui no Brasil, e não aquele estrangeiro que está aqui só passeando, tá? Então, tomem cuidado se ele disser, por exemplo, na sua prova, aí todos são iguais e todos esses direitos são aos todos os estrangeiros. Não, aos estrangeiros residentes no país. Inciso 1º. Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Então, ele traz aqui uma situação de uma igualdade formal aqui, que os homens eles são iguais às mulheres e as mulheres são iguais aos homens por óbvio. Princípio da igualdade. Também como acima, só que aqui ele traz uma disposição mais específica. Inciso 2º diz: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Princípio da legalidade. Como eu disse logo atrás, dentro daquela situação da pirâmide de Hans Kelsen, as leis elas buscam fundamento na Constituição Federal. E uma pessoa ela só pode ser obrigada a fazer alguma coisa ou deixar de fazer alguma coisa, então a fazer é uma ação e deixar de fazer uma omissão em virtude de lei. Então, para que seja criada uma obrigação para uma pessoa, para você, para mim, é necessário que
venha uma lei, regulamente aquela situação e crie aquela obrigação. Agora, temos que tomar cuidado porque, com relação ao poder público, e quando eu falo poder público aqui, eu me refiro ao Estado. Estado de uma forma geral, que inclui a União, os Estados-membros, Distrito Federal, município, autarquias e outros entes. Aqui é uma situação distinta, porque o poder público ele não simplesmente tem a mesma disposição aqui do inciso 2º. Para o poder público vale uma outra máxima. Para o poder público vale a máxima que ele somente pode fazer aquilo que a lei determina, aquilo que a lei dispõe. Então a legalidade para o poder público é distinto. Ele não pode simplesmente fazer tudo o que ele quiser, a não ser que seja vedado pela lei. Pelo contrário, ele somente faz aquilo que a lei determina. Então não vamos confundir, caso na prova o examinador tente confundir a respeito do princípio da legalidade para o particular e para o princípio da legalidade para o poder público. Inciso 3º. Ninguém será submetido à tortura nem a tratamento desumano ou degradante. Cuidado aqui, ele trata de uma forma geral, ele fala, ninguém pode ser submetido à tortura. Então, por exemplo, se ele te trouxer uma situação em que um preso ou uma pessoa que acabou de cometer um crime, essa pessoa pode ser torturada para que se descubra, por exemplo, pessoas que estão participando também daquele crime, para que se descubra o mandante do crime, etc. Não, não pode. Porque aqui a Constituição fala, ninguém será submetido à tortura, ninguém, nem a tratamento desumano ou degradante. Então, nem mesmo um preso também não pode passar por essa situação. Sabemos que no nosso país não é exatamente isso, mas a nossa Constituição trata dessa forma. O inciso 4º dispõe que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Tratamos aqui, então, de uma liberdade de manifestar o seu pensamento. Aquilo que você está pensando, você possui uma liberdade de manifestar isso, de expressar isso, de expor para o mundo. No entanto, existe aqui uma limitação. E a limitação é que é vedado o anonimato. Então, não cabe à pessoa, sob o véu do anonimato, sob uma situação de proteção especial que o anonimato proporciona, simplesmente manifestar o pensamento dela, falar o que ela quer. Por quê? A situação é a seguinte: a pessoa não pode simplesmente trazer prejuízo para outras pessoas e se proteger por forma do anonimato. Então, as pessoas elas precisam ser identificáveis para que elas possam responder por aquilo que elas estão fazendo, por aquilo que elas estão falando, aquilo que elas estão expressando. Aqui é uma situação, então, importante, que é vedado o anonimato, é bem comum cobrar isso em prova. Verifiquem, então, que o pensamento ele é livre, no entanto, o anonimato é vedado. É assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo. Agravo aqui significa a situação que causou um prejuízo, que coube, então, um direito de resposta. Você prejudicou uma pessoa, então cabe que aquela pessoa responda por aquilo, que você tem o direito de responder por aquilo. Então, uma pessoa conta uma mentira a respeito do seu respeito, conta uma situação que prejudica a sua reputação, você possui direito de ir no mesmo meio que foi veiculado aquilo e responder, colocar a sua resposta e se defender por aquilo. No entanto, não termina aqui. É permitido ainda buscar indenização por dano moral, material, moral e dano à imagem. Inciso 6º. É inviolável a liberdade de consciência, então mais uma liberdade aqui, liberdade de consciência e de crença. Você possui o direito de acreditar no que você entender que é correto e ter a consciência que você acredita que é correto. São campos que não são tratados no direito, são campos que são tratados aqui na moral. Sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos, liberdade então religiosa, liberdade de culto, e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto. Os locais de culto, então, eles estão protegidos também, bem como as suas liturgias. Liturgias aqui são
as séries de tradições que esses cultos fazem, então, por exemplo, uma eucaristia, uma ceia e qualquer outro tipo de liturgia. Eles são protegidos aqui também na Constituição, bem como os locais de culto, um templo, uma igreja, etc. Inciso 7º. É assegurada nos termos da lei a prestação de assistência religiosa, o direito aqui à assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Um preso, ele tem direito a ser assistido na sua religião. Isso faz parte também do direito de liberdade religiosa. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, privação de direito por motivo de crença ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Vamos então parar um pouquinho aqui nesse inciso para a gente poder entender melhor o que ele está dizendo. Em tese, existem obrigações que elas são para todas as pessoas, como por exemplo, situação para os homens, existe uma obrigação legal de que aos 18 anos ele aliste-se no serviço militar, correto? Então, de que forma isso procede? A pessoa ela pode alegar que ela, por exemplo, ela é contra o armamentismo, que ela é contra o exército, ela é contra as forças armadas, e aquilo vai contra a convicção filosófica dela ou vai contra a religião dela, e em razão disso ela pode deixar de exercer essa obrigação legal. Pode? Sim, ela pode. No entanto, ela deverá cumprir uma prestação alternativa, ela precisa cumprir essa prestação alternativa para que não seja privada dos direitos. Porque, em tese, se você deixa de cumprir uma obrigação legal, como deixar de se alistar militarmente, você vai ser privado do seu direito. Porque essa é uma obrigação legal a todos, mesmo que você invoque sua crença, a não ser que você preste uma obrigação alternativa. Aí aqui, como ele fala, é fixada em lei. Então, a lei pode tratar aqui uma situação específica, por exemplo, se a pessoa não quiser cumprir a obrigação dela militar, ela deverá cumprir uma prestação de serviço à comunidade por tantos meses. Então, isso é algo que é permitido pela nossa Constituição. Tá bom? Inciso 9 é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Como a nossa Constituição Federal privilegia muito essa liberdade de expressão, liberdade de pensamento, ela trata aqui que essa situação toda de expressão, de liberdade de expressão, ela é independentemente de censura ou licença. Por que censura? O que é censura? Censura é você, por exemplo, ter uma matéria jornalística e para que você possa veicular essa matéria, você precisa passar para o Estado, para o poder público, analisar se aquilo é conveniente ou não para ser publicado. Isso é censura, isso é muito comum nos governos ditatoriais, a censura. Por quê? Porque os governos ditatoriais eles não têm interesse de que matérias contrárias a eles, contrárias aos interesses deles, sejam veiculados. Isso é a censura. Na nossa Constituição, nós já temos então aí previsto que a censura ela não é permitida. Então aí no inciso 9 ele já fala, independentemente de censura ou licença. Agora, qual a diferença de licença? Licença é quando você precisa de uma autorização do Estado para fazer algo. Para, digamos, quero fazer uma reunião pública. E você submete um pedido ao Estado, um formulário, alguma coisa, solicitando uma licença para aquilo. Então, nós temos situações de licença, por exemplo, quando você quer abrir um negócio em uma determinada área. Você precisa de uma licença, às vezes uma licença ambiental, uma licença de algum outro tipo. Tudo bem, isso sim, mas agora para a liberdade de expressão ela não se aplica. A pessoa, em tese, ela tem liberdade para expressão daquela atividade intelectual dela, para aquela atividade artística e científica e de comunicação. No inciso 10º,
ele fala que é inviolável a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Aqui é o direito à intimidade, direito à vida íntima, direito à vida privada. A vida privada, ela precisa ser preservada. O Estado, ele não pode adentrar na sua vida privada, assim como outras pessoas também não, sob pena de indenização por dano material ou moral decorrente de sua violação. Nós então terminamos por aqui o ensino de hoje. Chegamos até o inciso 10º e continuamos na próxima aula. Obrigado.